Sabe aquela sensação de estar num ciclo sem fim, acreditando que primeiro precisa vir o dinheiro para só depois correr atrás dos grandes sonhos? Então, hoje a gente vai implodir essa armadilha mental. Vamos mergulhar fundo numa ciência espiritual que vira essa lógica de cabeça para baixo, mostrando que a consciência de abundância não é o que vem depois do sucesso. Na verdade, ela é a causa de tudo. Pois é, a pergunta que guia todo o nosso material de hoje é exatamente essa. E não se trata só de querer mais para si, sabe? A questão é como bancar um propósito que é maior do que a gente. É nesse ponto que o espiritual vira uma ferramenta super concreta para agir no mundo. E aqui está o problema central que a gente vai desconstruir hoje. Essa ideia de que o material vem primeiro, de que a conta bancária precisa estar no azul, para daí a gente poder pensar em espiritualidade. Vamos ver como essa lógica, na verdade, é uma prisão que nós mesmos criamos. Nosso caminho hoje vai ter 5 etapas. Olha só. Primeiro, a gente identifica a missão e o que está atrapalhando. Depois, expõe essa tal ilusão da escassez. Aí vem a receita para a mudança, os detalhes da ciência da manifestação e, por fim, a gente aprende a transformar projetos em verdadeiros portais de poder. Ok? Vamos começar do começo. A situação é a seguinte: um devoto, com um desejo genuíno de espalhar ensinamentos, se sente totalmente travado por grana. Só familiar? É uma história que, de um jeito ou de outro, muita gente já viveu. Os objetivos são super nobres: levar a mensagem adiante, criar um espaço sagrado, ter liberdade para ajudar outras pessoas, mas tudo isso está parado por causa da percepção de que falta dinheiro. E essa palavra percepção é a chave de tudo. Agora a gente vai para o diagnóstico, para o coração da questão. O problema real não é a falta de dinheiro no mundo. O problema é um jeito de pensar que está com defeito. Uma ilusão que deixa a gente preso no mesmo lugar. E essa frase do material original é um tapa na cara, vai direto ao ponto. Sabe aquela vozinha na cabeça que fica fazendo conta de tudo, calculando os piores cenários, a concorrência, o lucro mínimo? Então, o material diz que isso não é ser prudente. Isso é autossabotagem pura e simples, que só reforça a ideia de que tudo é limitado. Agora, olha que interessante esse contraste. A lógica comum, a da escassez, diz que é preciso ter A para conseguir B, para daí fazer C. O princípio espiritual vira tudo do avesso. É preciso ser o estado de consciência de ser agora. E aí A e B aparecem como um reflexo natural disso. O material que estamos analisando dá até um nome para esses padrões que criam a sensação de falta: SDHD. É um combo tóxico de autodúvida, aquele será que eu consigo, auto-ódio, o eu não mereço, e a autonegação, o famoso ainda não estou pronto. Pode esquecer a conta bancária. Os verdadeiros vilões da história são esses 3 aí. Então, qual é a solução? Não é um plano de negócios genial, não. É uma mudança radical de identidade. É uma transição de ficar tentando obter as coisas para simplesmente ser a realidade que se quer criar. Aqui a gente vê a inversão total de prioridades. A grande armadilha é achar que espiritualidade é um luxo, algo para se pensar depois que os boletos estiverem pagos. Mas a verdade espiritual é que a consciência é a causa, não o efeito. Tentar resolver o material sem ajustar a consciência antes é como tentar navegar com um mapa todo errado. A primeira coisa a fazer é consertar o mapa. Um padrão bem sutil que a fonte mostra é a nossa mania de defender as próprias limitações. É ficar repetindo, eu não posso fazer isso porque não tenho dinheiro, em vez de focar em como criar o valor que vai atrair esse dinheiro. Cada vez que a gente defende a limitação, a gente está lutando contra a manifestação. A instrução é bem clara: pare de dar desculpas para os seus problemas e comece a declarar sua realidade como um fato. Beleza, a gente já entendeu o quê, agora vamos para o como. Como é que essa mudança de consciência vira ação de verdade? É aqui que a gente entra na ciência da criação espiritual, como a fonte descreve. O processo é um tripé bem poderoso. Primeiro, a declaração Sankalpa. É afirmar a realidade no tempo presente. Eu sou abundância. Depois, a visualização, ou dhyana, onde não basta só ver a imagem, tem que sentir a emoção da coisa já realizada. E por fim, a ação, Kriya, que é agir no mundo, mas a partir de um lugar de completude e não de falta. E aqui vem o pulo do gato. Isso não é só pensamento positivo, tá? O pensamento positivo se baseia na esperança, na força de vontade de uma pessoa. A manifestação espiritual, não. Ela se baseia na certeza de um fato divino, usando uma energia cósmica.
A linguagem muda completamente. Sai do eu serei e entra o poderoso eu sou. A diferença é brutal. Agora, para fechar, vamos para um conceito final, bem avançado, que muda completamente a nossa relação com o trabalho, com o esforço, com tudo. Normalmente a gente olha para os nossos projetos como uma lista de tarefas, né? E cada uma compete pela nossa energia, que parece finita. Quanto mais projeto, mais cansada a gente fica. Parece lógico, certo? Pois é, mas segundo essa fonte, essa visão não só é limitada, como está fundamentalmente errada. A perspectiva espiritual é outra. Ela diz que projetos não são coisas que você faz, são extensões de quem você é. Se a pessoa opera a partir da consciência de ser uma fonte infinita, cada projeto não vai sugar energia. Pelo contrário, ele vira um novo canal, um portal para essa energia infinita fluir através da gente para o mundo. E essa tabela aqui mostra a diferença de um jeito impressionante. Na matemática comum, 10 projetos significa energia dividida por 10. Resultado, exaustão. Já na matemática divina, 10 projetos significa abrir 10 portais para a energia cósmica para Shakti fluir. O resultado não é cansaço, é expansão. E essa frase final, nossa, ela resume tudo perfeitamente. A grande mudança é sair do esforço para entrar na expressão. Quando se estuda, não se está fazendo um estudo, se é o conhecimento se expandindo. Quando se trabalha, se é a prosperidade se manifestando. E a gente termina com essa pergunta que vai direto ao ponto. Depois de entender que a barreira é interna, que a solução é uma mudança no ser e que nossas ações são portais, a pergunta final não é mais sobre o que fazer, mas sobre o que deixar de fazer. Qual padrão de autossabotagem, qual defesa das próprias limitações estamos prontos para largar agora mesmo? A resposta para essa pergunta é o primeiro passo para criar uma realidade completamente nova.